Josias mudou uma nação, irmãos. Uma criança começou com 8 anos e mudou uma nação. Eu e você estamos aqui já há muito tempo. Já conhecemos o Senhor. O que é que falta para a gente mudar esse lugar? Bem-vindo ao nosso podcast chamado Jovem Wesley. Esse nome surgiu por causa de um teólogo inglês chamado John Wesley, fundador da Igreja Metodista. Mas esse papo vamos deixar para um próximo podcast. Meu nome é Lorena, estou na Igreja Metodista Wesleyana em Uaíba e hoje nós vamos falar sobre crescimento. Meu nome é Gabriel, tenho 12 anos, estamos na Igreja Metodista Wesleyana em Uaíba e hoje vamos falar sobre conhecimento. Meu nome é Sofia, eu tenho 14 anos, eu estou na Igreja Metodista Wesleyana em Uaíba e hoje a gente vai falar sobre maturidade. Meu nome é Beatriz, eu tenho 14 anos e eu estou na Igreja Metodista Wesleyana em Uaíba. Agora a gente vai falar sobre o rei Josias. Nós estamos aqui com alguns adolescentes e nós estamos começando esse podcast. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre o rei Josias. Esse podcast nós vamos comentar a palavra que tivemos no domingo. Nós vamos fazer como se fosse um GECEL. Então a gente vai discutir aqui e comentar o que aprendemos no GECEL sobre o rei Josias. Ô Biel, você pode começar aí pra gente? Vamos ler o texto base que se encontra em 2 Reis, capítulo 23, versículo 25. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Então, Sofia, Sossô, né? Quem foi o rei Josias? Josias foi um dos reis de Judá e ele foi filho de Amon e ele decidiu não seguir o seu pai, porque o seu pai ele não seguia as ordens de Deus e ele fez diferente, ele decidiu mudar tudo. Aos 8 anos ele teve que assumir o trono depois de seu pai morrer e seguir o seu chamado. A gente já aprendeu agora que Josias, com 8 anos, ele assumiu o reinado de Judá, né? E você, com 8 anos, Sofia, o que você fazia? Sinceramente, eu estava me ralando no chão. E Josias, com 8 anos, precisava assumir um reinado, uma nação de Judá, não sei exatamente o tamanho, mas o que tu acha, Bia? Difícil ou fácil? Difícil. É difícil, né? Imagina você governar um reino. Depois do pai dele morrer, ele teve que assumir o trono com só 8 anos de idade, ter mais maturidade do que pessoas do que as crianças da idade dele. Com certeza. E aí ele fez diferente, né? Ele fez diferente do pai. Como que era o reinado antes dele? Pode. As pessoas não costumavam seguir muito a Deus, pelo menos é o que eu acho. E adoravam outros deuses, entre outras coisas. Uhum. Cometiam muitos pecados. E, isso ficou muitos anos o povo fazendo isso. O povo inteiro estava sendo idólatra, né? E quando Josias ele assume o trono, ele decide não repetir essa história. Então, assim, ele faz totalmente diferente. E aí, o Gabriel, eu queria que você falasse o que ele começou a fazer, assim, qual foi a primeira coisa que ele fez? Começar a buscar conhecimento e ao Deus de Davi. Isso aí. Porque ele tinha que achar o quê? Ele tinha que achar... Não, alguém sabe? O que ele precisava?
Conhecimento ele já falou. Ele precisava de uma pessoa para ser a referência dele. Então, assim, ele escolheu Davi como uma referência, entendeu? E é assim pra gente também. Você tem alguma referência na sua vida? Todo mundo, nós precisamos ter uma referência pra gente seguir, ou tipo, não, eu vejo que essa pessoa, ela é uma pessoa sábia, ela obedeceu a Deus, ela seguiu a Deus, ela fazia tudo, sabe, que agradava. Então, eu escolho ela como referência. Vocês têm? Tem. Tem? Fala aí, Gabriel. Meu pai era assim. É? Então, você tem uma referência boa. Exatamente. Quer seguir os passos dele? Mais ou menos. Pelo menos na parte do financiamento, eu não quero, não. Não, no financeiro? É. Não, mas assim, ninguém é perfeito, né, Gabriel? Mas assim, bastante coisa você via que era uma pessoa que você confia e você quer, assim, você tem ele como referência. É. É? Beleza. Então tá. E aí, você, Bia? Eu queria seguir a minha mãe e meu tio. Tá lá, vamos continuar então. Eu estava querendo saber o que ele fez aos 19 anos. Ele decide purificar toda a tribo de Judá, destruindo templos, estátuas, desenterrando coisas para destruir tudo aquilo que era para o mal do povo. Até desenterrar a coisa já estava enterrada, porque ele decidiu desenterrar para destruir se já estava enterrada. Para ninguém no futuro desenterrar para usar. Ah, é? Tu concorda com isso, Sofia? Sim. É? Você acha que a gente precisa desenterrar coisas para destruir? Não basta só enterrar? No caso, depende muito do que você está falando, né? Então fala aí. Quando a gente precisa desenterrar as coisas? Não quer falar? Então tá, Bia. Quando que a gente precisa desenterrar as coisas? Tem coisas na nossa vida que precisam ser desenterradas para a gente destruir? Também não tem nada. Gabriel tem. Fala, Gabriel. Na verdade, por enquanto, ainda não pensei em nada, não. Vou falar a verdade. Tá bom, então tá. Mas assim, eu achei interessante que para purificar, né, Judá e Jerusalém, ele destruiu tudo, né? Só que assim, ele viu a importância de desenterrar, né, estátuas, né, ídolos que, né, estavam enterrados para destruir, porque foi o que você falou, né, Gabriel? Ele tinha medo de que no futuro alguém desenterrasse e começasse a adorar novamente esses deuses, né? E eu acredito que tem coisas na nossa vida que estão enterradas, mas a qualquer momento a gente vai querer desenterrar para começar, né, a adorar, colocar no lugar de Deus, né? São coisas que às vezes a gente coloca no lugar de Deus e não deveria. Então, para a gente se purificar, tem às vezes coisas no nosso interior que ainda estão lá e a gente precisa desenterrar, né? Então tá, ninguém quer falar, então vamos continuar. Qual era o próximo ponto que a gente ia falar? Não, eu queria falar um pouco sobre isso. Eu não vou repetir a história, eu escolho quebrar esses ciclos e decido fazer diferente. O que vocês acham sobre isso, não repetir a história? Pode falar sobre maldição hereditária? Claro, pode falar sobre o que você quiser. Como muitos acreditam como uma maldição hereditária, que é aquela coisa. Minha mãe foi casada e esse marido batia muito nela, e como eu sou filha dela e convivi muito com isso, isso vai acontecer comigo também, com uma filha minha que eu tiver no futuro. Sendo que não é isso. Uhum. Porque não existe maldição hereditária, né? Porque assim, se existisse, Josias estaria fadado a seguir os passos do pai. Mas ali ele mostra que não, eu não tenho essa de maldição para mim. Sabe, eu escolho mudar, eu escolho fazer diferente, né, Gabriel? Exatamente. Tu pensa, tu fica assim, ó. A gente só concorda, não tem mais coisa para acrescentar. Não, mas aí você acrescenta alguma coisa, não tem nada para acrescentar? Não, agora não. Não. Tá bom. Tá bom, então vamos passar para a próxima. Você tem alguma coisa para acrescentar? Você acredita em maldição hereditária? Tem que falar, não pode falar só sinal, senão ninguém tá vendo. Não. Não? Então tá. Então vamos continuar. Então, terceiro ponto.
sobre ser referência e ter uma referência confiável, né? Alguém que a gente confie para buscar conselhos sobre influenciar e não ser influenciável e levado por qualquer pressão externa. A gente vai falar agora um pouquinho sobre isso. Então, Josias, ele tinha uma referência. A gente falou um pouquinho sobre isso, né? E ele também foi uma referência, né? Não sei se alguém até comentou num outro dia aí que durante o reinado dele, as pessoas, né, começaram a obedecer a Deus. Mas depois que ele morreu, o que aconteceu? Acabou tudo e continuaram seguindo outros deuses e essas coisas. Então, porque quer dizer o quê? Uma referência para aquele tempo faleceu, né? Então, e a gente falou sobre a gente ter uma referência, né? O Gabriel falou que tem uma referência. Você tem, Sofia, uma referência? Não? E você, Bia, tem... você falou, né? O Bruno, sua mãe, né? Sim. Uhum. E sobre conselhos, quem vocês buscam para pedir conselho, assim, para ter um conselho? Fala, Gabriel. Hoje em dia ninguém, nunca pedi conselho pra ninguém. Você nunca pediu conselho? Nunca. Mas você acha necessário? Na minha opinião, não. Mas você sabe tudo, então? Quer dizer que tu sabe tudo? Eu busco conhecer a pessoa, né? Não, mas eu tô dizendo assim, você tem uma dúvida, qualquer coisa. Não, nunca pedi, não. Nunca pediu? Você nunca teve dúvida de nada? Sempre foi... Tipo, teve certeza de tudo. Caraca, Gabriel. Na prova eu nunca... Não. Nunca nem tirava dúvida também, não. Mas, meu Deus do céu, é difícil. E você, Sofia? Não, eu sei o que você tá Eu querendo acho dizer, por isso que- mesmo, só dei um exemplo. Não, eu tô querendo dizer assim, se você tem certeza de tudo. Se não tem nenhuma situação em que você teve que pedir conselho a alguém. Nenhuma. Vai, Sofia, vai. Eu acho que ou a minha mãe ou o meu padrinho, tipo, eles sempre estão na minha vida, então com certeza eles, eu acho eles muito sábios. Então tá. Você confia neles, né? Beleza. E você, Bia, você pede conselho a alguém? Conselho, não. Não? Conselho não? Pede o quê, então? Dinheiro Assim, emprestado? Não. Ajuda, sim, mas ajuda. Ajudas. Mas ajuda em relação ao quê? Tipo, os trabalhos de casa, essas coisas. Mas, que você tinha falado, não. Então você, assim, nunca precisou pedir um conselho? Estava com uma dúvida? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o rei Josias, ele fez o quê durante o reinado dele? Pediu bastante conselhos. A profetisa Uda. Uda, né? Nome esquisito, mas é Uda, profetiza É. Uda. Então ele chegou a pedir conselhos, né? Ele mesmo sendo o rei, ele não tinha aquela visão de tipo, eu sei tudo, eu posso decidir tudo sozinho. Não, ele teve a consciência de que tipo, eu não sou assim, eu não sei tudo, sabe? Eu preciso de alguém para me ajudar, entendeu? E aí é o que eu falo para vocês, né, Gabriel? Sofia tem uma pessoa, você tem uma pessoa que você possa confiar? Bia? Minha mãe. Você falou, né? Tua mãe, Minha mãe. teu tio. É importante ter uma pessoa a quem a gente possa confiar para pedir conselhos. E não pode ser qualquer pessoa, né, Sofia? Você vai pedir um conselho para uma pessoa que, sei lá, faz tudo errado, sei lá, o que tu acha? O que tu acha sobre isso? Tu vai- É bem difícil, né? Não tem como você pedir conselho para qualquer pessoa. E é importante ser uma pessoa que confie em Deus, assim, que obedeça, que agrade a Deus. Porque ele vai dar conselhos que também vão te levar a obedecer a Deus, né? A agradar a Deus. Então, sempre escolha uma pessoa confiável para falar. Mesmo se você, eu não preciso, até agora eu não tive dúvida nenhuma. Sempre pense em alguém. Você pensa em alguém, pelo menos, que caso acontecesse, Gabriel? Minha mãe, né? Sempre pensei nela. Para a gente encerrar, eu tenho uma pergunta para cada um de vocês. Aí eu quero que vocês pensem bem e me respondam. Como eu posso ser uma referência? Porque nós vimos aqui, Josias, ele era uma referência. Ele buscou uma referência, que foi o rei Davi, e ele era uma referência. E como a gente, individualmente, pessoalmente, pode ser uma referência? Depois de responder essa, como nós, como um grupo, ou como igreja, podemos ser uma referência espiritual
onde a gente mora? Pregar o evangelho. Não, pessoalmente, como eu posso ser uma referência? Referência? Individualmente, para mim, é estudando bastante, porque a minha inteligência também pode ser uma influência para alguém. Certo, tá certíssimo. Beleza. Tá, a primeira pergunta tu respondeu. E, Gabriel, como nós, como igreja, podemos ser uma referência? É pregando o evangelho pelas ruas. Só pregando? As Não. pessoas vão ver a gente como referência pregando? Não, também não. Como, então? Também precisamos ter boas atitudes. Publicar nossa amar o palavra próximo, né? aqui, nosso louvor. Amar o próximo, né? Também. Fala, Bia. Eu posso ter referência louvando, orando a Deus e obedecendo a Deus. Isso aí. E você, Sofia, como que você pode ser uma referência? Eu posso ser referência louvando a Deus, obviamente, obedecendo a Deus, tendo boas atitudes, amando o próximo, ajudando os outros. Isso aí. E como nós, como igreja? A gente pode, quem não for tímido, né, palestrar em outros lugares, evangelizar nas ruas, publicar, convidar os outros para ir na nossa igreja. Coisas isso aí. do tipo. E quem for tímido? Você falou, quem não for tímido... A Bíblia já fala que os tímidos não herdarão o reino do céu. Polêmico. Mas quem é tímido tem que perder essa timidez. Mas tem outras coisas pra fazer, né, também. Pede né? a Deus. Pede a Deus Vai que Deus tirar. tira. Tá bom, então, gente. A gente vai ficar por aqui. Vamos encerrar nosso podcast. Mas vamos ter próximos podcasts por aí. Não pare esse áudio agora, porque a gente vai ter uns anúncios aí pra você ficar ligadinho e vir visitar a gente qualquer dia, tá bom? Dá um tchauzinho aí, pessoal. Tchau. Tchau. Oi, eu sou Esté e vou fazer o anúncio da semana. EBD, adultos, 17h45. E pré-adolescentes também, 17h45. Às 19h, culto de louvor e adoração. Terça, GCL, às 19h30. Já quinta, culto de louvor, culto de oração e campanha, às 19h30. Venham e tragam mais um. Comprometidos com o crescimento saudável do corpo de Cristo. Proclamando vidas, transformando gerações.